Apresentação: Carlão de Freitas. 11h07. Bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, quinta-feira, 22 de janeiro, uma quinta-feira com toda a repercussão de abertura de rodada de Campeonato Paulista, Liga dos Campeões, Série A2, vôlei, ou seja, um programa recheado. Fechadíssimo. Então vamos começar com a Liga dos Campeões. 9 jogos fecharam a 7ª rodada da Champions ontem à tarde. Destaques para o Barcelona, que venceu o Slavia Praga 4-2 fora de casa. O Liverpool fez 3-0 no Olympique de Marseille, também fora dos seus domínios. O Bayern de Munique venceu o Union da Bélgica por 2-0 e assumiu a vice-liderança da competição com 18 pontos. Antônio Lupe, bom dia, e vamos falar dela, vamos falar da Ponte Preta que tanta tristeza está dando aos seus seguidores. Lupe, bom dia. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. A vida da Ponte Preta no Campeonato Paulista não está nada fácil. Ontem, no frio Moisés Lucarelli, a Ponte perdeu pro São Bernardo por 1-0. Uma tarde corrida, porque o transferban foi regularizado e a Ponte colocou em campo atletas que foram contratados, mas o cenário não mudou. A Macaca continua na lanterna do Campeonato Paulista, não somou nenhum ponto, não marcou nenhum gol e caminha a passos largos para mais um rebaixamento. Vamos de Série A2, que será o destino ou provável destino da Ponte para 2027. Achei que nunca mais iríamos cobrir esta competição, com todo respeito à Federação Paulista, mas graças à Macaca, acho que voltaremos a participar da Série A2. Porém, vamos falar da versão 2026, que não tá legal não, hein? Mais uma vez, a região não conseguiu se dar bem na rodada da competição. A Inter de Limeira foi a Araraquara e perdeu para a Ferroviária 2-1. O Leão caiu para a 10ª posição com 5 pontos, já tá fora do G8. Já o 15, oh, meu Deus do céu, tá difícil, hein? Tropeçou no Barão de Serra Negra e apenas empatou com o Água Santa em 0-0. O Alvinegro é o 11º colocado com 4 pontos. Só venceu na estreia, de lá pra cá, só tropeços. Daqui a pouco, os destaques, vamos falar muito sobre os grandes clubes do nosso estado. Tem clássico hoje, Santos e Corinthians. Tem o São Paulo, que crise também interminável, meu Deus do céu. E o Palmeiras após a goleada lá em Novo Horizonte. E o tênis, ex-número 1 do mundo, Novak Djokovic, venceu sem sustos na segunda rodada do Australian Open nesta madrugada. O atual número 4 do mundo dominou o italiano Francesco Mastrelli, número 141 do ranking, e venceu em sets diretos com parciais 6-3, 6-2 e 6-2. E hoje, para salvar a região, se Deus quiser, tem Guarani lá em Rio Claro, às 9h30 da madrugada, como gosta o meu parceiro Antônio Lupe. Guarani, Velo Clube, e a preparação desse bugrão, Lupe? Jogo lá no Benitão, 9h30 da noite, o Guarani buscando a primeira vitória no Campeonato Paulista. O técnico Matheus Costa encerrou ontem a preparação da equipe. A principal dúvida está no ataque, só que Maranhão deve ser mantido. Daqui a pouco o Isaac, que também deve continuar no time titular com a 10 do Bugre, fala sobre o duelo contra o Galo Vermelho. Galo Vermelho, boa sorte ao Guarani hoje. Técnico pintado lá no Velo Clube, que vai fazendo um trabalho legal aí, um trabalho de permanência no Galo Vermelho. É isso aí. Boa! Superliga, hein? O Praia Clube venceu a 3ª partida consecutiva na competição. Jogando ontem em casa, em Uberlândia, a equipe mineira bateu Guarulhos por 3-0 e se manteve na briga da liderança da competição. As parciais 25-19, 25-22 e 25-22. Com o resultado, o Praia chegou aos 32 pontos e colou no vice-líder, o Vôlei Renata, que tem 33. Falando em Vôlei Renata, já na hora do vôlei, isso, Antônio Lupe vai trazer todas as informações, da vitória do time azul. E
Hoje ele deixou o palacete acarpetado lá em Itu, lá no Principado, está aqui em Campinas, está na cidade das Andorinhas, está na cidade que hoje está agonizando no Campeonato Paulista. Fábio Scheibe, bom dia, uma boa quinta-feira pra você, mas a região vai bem, obrigado, tirando os irmãos aqui de Campinas, os outros estão bem na Série A1. Fabião, boa quinta. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Falando do Paulistão, ontem pela quarta rodada, o Capivariano jogou lá em Bauru, estava ganhando de 1-0 do Noroeste, porém sofreu empate já no final da partida, 1-1, Noroeste e Capivariano. Hoje tem mais time da região. Hoje tem mais time da região em ação. Primavera vai até Ribeirão Preto jogar contra o Botafogo. Jogo interessante, tanto para a Ponte Preta quanto para o Guarani. Verdade. O Botafogo é o time entre os dois na tabela de classificação do Campeonato Paulista. A Ponte é a lanterna. O Botafogo está na zona de rebaixamento. E o Guarani é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. 8 horas da noite, Botafogo e Primavera. E falando de Copinha, já temos o primeiro finalista. Ah, já temos. Eu ouvi ontem. É o Cruzeiro, que venceu ontem o Grêmio por 3-2. O Cruzeiro fará a final no dia 25 no Pacaembu, no próximo domingo, contra ou São Paulo ou Ibrachina, que duelam nesta noite no Morumbi. Cara, por falar em Cruzeiro, vira e mexe a gente fala de uniforme, que coisa maravilhosa, a camisa 2026 do Cruzeiro, em homenagem aos campeões da Libertadores em 76, camisa estilo retrô. Parabéns, Cruzeiro. Aí sim, grande Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. E você pode participar do nosso CBN Esportes através do Zap 19 99186 9070 99186 9070. O homem forte do nosso programa é ele, Valmir Bortoleto. Tava lá ontem. Tava lá. Frio, hein? Tá triste. Tá com o nariz correndo. Ele me olha nos corredores. Coriza. As lágrimas escorrem pelo rosto. A única alegria do Valmirzinho é o filhão Gabriel, que vai muito bem na Fórmula 1. Valmir Bortoleto no comando do CBN Esportes. E a moça do streaming, a moça online brava, bravíssima, porém competente, Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é rápido. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h16, quinta-feira. Mário Quintino, trânsito na cidade de Campinas e região, as avenidas, as estradas. Marinho, bom dia, boa quinta. Uma quinta-feira de clássico, Marinho. Temos que ganhar dos caras, hein? Temos que ganhar dos caras em Urbano Caldeira, Marinho. Jogo importante e equilibrado também, né, Carlão? Bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha, mas tô confiante pra logo mais também. Vamos acompanhar aí. Tem Gabigol, hoje tem gol do Gabigol. Dizem que vai voltar, né, Carlão? Vamos ver, vamos ver. Mas tô confiante. Acho que dá pra ver uma vitória hoje, sim. Trazendo informações aí para os nossos ouvintes que seguem na Orozimbo Maia. Tem atendimento de ocorrência para seguir
em direção da região central. Atenção principalmente da Rua Paula Bueno até as proximidades ali da Brasil, e também para quem vai no sentido contrário em direção da Norte e Sul. Aí tem uma obra acontecendo já nas proximidades também da Brasil. Atenção para você que vai então em direção da Norte e Sul, utilizando também a Orozimbo. Na Norte e Sul, por enquanto, sem problemas, tanto em direção do Taquaral quanto para quem vai no sentido contrário para acessar a região do Cambuí, também seguir ali em direção do Laurão. Falando também de uma outra situação que a gente está acompanhando já, um acidente que aconteceu lá na altura de Corumbataí, pela rodovia Washington Luiz, pouco antes também da chegada para a cidade de Rio Claro, à altura do quilômetro 192. Por conta desse acidente, ainda tem um bloqueio na pista sentido Rio Claro e também caminho para quem vai em direção da capital para acessar o sistema Anhanguera Bandeirantes lá pela região. Então utilize outras rodovias lá do entorno, como a SP-369, para acessar a rodovia Anhanguera em outro ponto e depois seguir em direção da capital paulista. Esse acidente foi um engavetamento ali no trecho, e vale a gente reforçar também para os nossos ouvintes que tem as obras acontecendo lá na Washington Luiz. Por isso, redobre a atenção por conta das interdições parciais que acontecem lá pelo trecho também entre Rio Claro e a cidade de São Carlos, também para quem vai no sentido do interior. Carlão. Obrigado, Marinho. 11:19. A Gol está com você há 25 anos e vai estar ao seu lado na sua próxima viagem. Aproveite as ofertas de aniversário. Voos a partir de R$142. Reserve agora com a Gol. CBN Esportes Campinas. Onze 19, Lupe, vamos fazer uma resenha com a galera. 991869070. Aí depois tá aqui, a gente vai para São Paulo capital, porque tem muita gente que vai falar aqui no CBN Esportes, Lupe. Vamos lá então, dar uma atenção pra galera. Olá, tudo bem? Obrigado pela atenção. Esse aqui não é do esporte. Não é nosso. Me perdoe. Wagner de Hortolândia. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Carlão, será que a Ponte ainda tem chances de não cair pelo jogo de ontem? É o Wagner de Hortolândia que faz a pergunta pra você, Carlos. Chances matemáticas tem. O próprio Marcelo Fernandes, né, disse que não entregou a toalha e tal, mas o panorama que a Ponte vive hoje é pouco provável que ela consiga a permanência, pouco provável até que ela consiga alguma vitória nesta competição. O Rodrigo tá aqui, espero que vocês comentem um assalto que aconteceu ontem no Morumbi. Foi falta claríssima em cima do Caleri no lance do gol. E o juiz paralisou apenas para atendimento, devolvendo a bola para a Portuguesa, quando deveria ser falta para o São Paulo e cartão amarelo para o jogador da Lusa. Ninguém fala sobre isso. É o Rodrigo de Hortolândia, provavelmente é torcedor do São Paulo, está criticando a arbitragem lá no Morumbi ontem, vitória da Lusa, hein? 3-2. Arbitragem do Klaus ontem também, né? Não sei se tá reclamando do pênalti também. O pênalti foi legítimo para a Portuguesa, mas o Caleri, quando ele disse também, o Caleri voltou a marcar gols, né? Depois de quase mais de um ano fora, marcou 2 gols, porém perdeu um gol também. Carlão, você viu esse lance? Não vi. Eu vi. Na cara, dentro da pequena área. Na pequena área, sem goleiro. Nossa. Só ele e o gol, estou rente à trave. Mas a boa notícia é a volta do Caleri pro tricolor paulista. Já dá um corpo ali. O Antônio Wilson tá aqui, gol do Novo Horizontino. Ainda, cara? Ainda. JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Depois de cozinhar o peixe, hoje o Bugrão vai depenar o galo. Um abraço, JP de Moraes, torcendo pela vitória do Guarani contra o Velo. O Ricardo tá aqui, bom dia, pessoal. O argentino, eu não vou, desculpa, viu, Ricardo, usar o termo que você usou pra ele aqui, mas tudo bem, faz parte da crítica. Tá. O argentino não merece usar a 10 do Guarani, banco de reserva nele. Ricardo do Jardim Miriam, aqui de Campinas. Está, né? O Isaac deve ser o titular hoje. Contra o Santos não entrou tão bem, jogando pra trás, sem confiança, a torcida já pegando um pouco no pé no Diego. Eu esperava mais, né? Porque é um jogador que tem para entregar, já mostrou em alguns clubes que tem qualidade, a gente sabe que ele tem essa qualidade, mas até agora realmente eu estou com o torcedor. No Guarani ele não disse a que veio o Diego Torres. O nosso amigo Guimarães, torcedor do Guarani, tá aqui conosco. Bom dia, ouvindo vocês. Acorda, Bugre. Guimarães tá preocupado com o Guarani, hein? Precisa ganhar, hein, gente?
Bom dia, é o Alexandro, grande Alexandro, ligadinho no CBN Esportes, obrigado, final do telefone 4142. O Célio mandou mensagem aqui, hoje o Santos vai ganhar do Corinthians com 2 gols do Gabigol. Valeu, Célio. Tinha um atacante que chamava Célio Jacaré. Célio Jacaré, jogou tinha na outro que jogou no Palmeiras, jogou no Santos também, Célio, década de 80, Fabião. Era brabo. Era brabo. Final do telefone 4658, tá falando aqui que o São Paulo tá com problema fora e dentro de campo, precisa melhorar, senão pode ser rebaixado no Campeonato Paulista. Ô louco, Campeonato Paulista não sei. Inclusive ontem o Casares já estava afastado, acabou pedindo a renúncia do cargo, né? Então agora de forma oficial ele não é mais presidente de São Paulo, não precisa nem passar por votação na Assembleia de Sócios. Casares, portanto, fora do tricolor paulista. O São Paulo que tem 11 meses agora com esse presidente. Em 10 anos, 2 presidentes impeachmentados, né? Impeachmentados e que deixaram o Aidar, o Carlos Miguel Aidar e o Casares. Feio, estranho, né? Feio. Estranho. Feio Salve, amigos da CBN. Edu do Táxi, tá passando aqui no nosso WhatsApp. Tem que falar para o Diego Torres demonstrar a raça argentina. Abraço, provavelmente ele vai estar lá em Rio Claro, né? Vai, Eduzinho gosta. Pertinho, né, também. Pertinho, Eduzinho é da madrugada, ele vai. Tá aí, ó. Bom dia, galera, ó, o Roberto de Americana, tá aqui terminando de concluir a mensagem. Boa, Roberto. Aqui já concluiu. Já mandou. Ele é bugrino, mas lamentável a situação da ponte. O bugre que se cuide. Cara, pelo amor de Deus, Só eu não quero nem faltava, pensar nisso, que acho que vocês estão Dos lendo dois? meu pensamento. Os dois. Acho que não. Se o Botafogo ganhar hoje, complica, hein? Essa vitória da Portuguesa não foi nada legal. Aqui, pra nós, Ponte Guarani. Claro que pro nosso grande amigo, o Luiz Nascimento, que é torcedor da Lusa. Tá feliz da vida. Tá feliz da vida. Aliás, a torcida da Portuguesa ontem no Morumbi. Foi legal, né, cara? Legal. E legal. aqui a gente não pode ter isso, né? E os daqui não podem ir lá fazer a festa. A Portuguesa pode. E a Portuguesa pode. E eu acho que às vezes tem um grau de rivalidade até Leões da maior Fabulosa do que Ponte bate Guarani pesado, com os grandes, né? Leões da Fabulosa. Bate pesado aqui do lado. Eu sei. Mas eu uso esse termo também. Mas falando dos dois, é claro que o Guarani a gente precisa observar hoje contra o Velo, uma derrota pode complicar a vida do Bugre, mas até pela organização financeira, principalmente, que o clube vive hoje, eu acho que é menos provável que aconteça. Eu acredito mais no Guarani. A Ponte, infelizmente, acho que já... No final das contas, vai ter uma final antecipada aí no próximo final de semana. Primavera no derby, joga né? por nós hoje, né? Joga por Não, no Campinas. derby tô falando também. Ah, sim, pro Guarani é a chance, né, cara? É a chance de não só vencer o derby, que dá afundar o rival. Muita confiança, e afunda o rival. Tem vários ingredientes. Antes de falar dos times de São Paulo aí, Carlão, você viu o que aconteceu ontem no Independência? Deu uma tretinha, né? Eu vi Valentim hoje. Sampaoli. Mas o São Paulo disse que ficou bravo porque chamou Baixinho? O Roberto chamou ele de baixinho, ô Lupe. Mas ele é baixinho, não é? Mas ele foi pra cima do Valentim, Douglas Leite, preparador físico. Eu vou mandar mensagem pro Douglas, é meu parceiro. Né? Teve que separar. Ô Douglas, vai levar um couro do argentino. Ele é bravo, hein? A comissão técnica dele bateu no Foi Pedro, 1-1 né? América e Atlético Mineiro ontem. E no Rio de Janeiro, mais uma vitória do Flamengo sobre o Vasco. Nos últimos 33 jogos, apenas 2 vitórias do Mas Vasco. eu acho que isso também e 18 do Flamengo. mostra o momento, né? O momento Mas administrativo ontem das equipes, colocou a cavalaria, né? Precisou, né? Que tava a Série A2 do Rio de Janeiro tava batendo a porta do Mengão. O Maricá já tava Você doidinho acha pra que o jogar pro Flamengo Flamengo. ia cair? Foi igual perguntaram acho que foi, não sei se foi no Arena aqui, perguntaram se... No Cabela, Se quando tem eu falei, rebaixamento no Campeonato Carioca. Cabela. Pra alguns clubes tem. É igual o Carnaval, já viu o Carnaval? Carnaval quando cai Porto da Pedra, não sei o quê, aí tem rebaixamento. Aí quando cai Portela, Mangueira, quando cai Mangueira, aí não tem rebaixamento. Deixa um só. Ô, Carla, vamos falar da rodada do Campeonato Paulista? Bora lá, ontem Lupe. Nós tivemos essa surpresa, né? A vitória da Lusa, da Portuguesa pra cima do São Paulo por 2-1. René marcou 2 gols e o Maceió fechou o placar. E o Caleri, toca no Caleri que é gol, marcou os 2 gols do São Paulo. Derrota no Morumbis e o técnico Crespo falou sobre o que não deu certo na estratégia de jogo do São Paulo para tentar a vitória contra a Lusa. No, todo o que faltou, todo mundo sabe. Acho que não, que a situação em si mesma pode jogar de um jeito ou do outro. São Paulo não se pode permitir de perder esse jogo. Mas acontece. Tentar de não dramatizar a situação, sabendo que temos muito espaço ainda para crescer.
estamos tentando de construir errando e fazendo coisas boas. Se vamos a ficar só no resultado, sim, mas acho que a possibilidade de ver a Luca, a possibilidade de ver a Negrucci, a possibilidade de ver a Nicolas, a possibilidade de ver a Pedrinho. Outro dia foi Paulinho. Dar espaço positivo a Caleri, tentar esperar que Lucas volte a jogar. Todos esses condimentos de quase inestabilidade, tentar de ficar estável. Mas é um processo de crescer, de arriscar. Por quê? Porque ao final do dia está fazendo um jogo oficial. No meio, a gente tem que crescer e saber quando fora do campo fique todo normal, dar a possibilidade que tem que sair, vai sair, que tem que chegar, vai chegar. No meio, com conclusões claras, certeiras do que está acontecendo. Com a vitória, a Portuguesa pulou para a 6ª colocação do Campeonato Paulista com 6 pontos. O São Paulo está fora do G8, fora da zona de classificação. É o 12º colocado com 4 pontos. Na próxima rodada, o São Paulo tem o clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri, sábado às 6:30 da noite. Já a Portuguesa, ela enfrenta o Guarani na segunda-feira que vem, dia 26, às 8 da noite, no Canindé. E hoje, ainda pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, nós temos o clássico alvinegro. Tem o duelo entre Santos e Corinthians, 7:30 da noite, na Vila Belmiro. O técnico Juan Pablo Voivoda, falou a respeito da importância de conquistar uma vitória num jogo tão pesado e importante. En cuanto a que hay que esperar para o clásico, bueno, o torcedor como todos, o primero nos o preparar con responsabilidades como lo hacemos siempre, o un clásico como ese de la próxima partida. Va a ser una partida muy difícil, los dos estamos con la misma cantidad de puntos, entonces no define nada en cuanto a la tabela, más define mucho en cuanto a cómo va a estar o ánimo de uno o de otro, como en todo clássico. Já do lado corintiano, o volante Ranielli também falou do que espera pro duelo contra o Peixe na Vila. Esperar que a gente possa fazer um jogo bem melhor do que o último que a gente fez lá, né? Acho que isso é o mais importante. A gente sabe que o início do jogo é muito importante pra gente, tanto pra eles também. Então, tentar já começar o jogo numa energia mais forte, num ritmo mais alto, para que a gente possa tentar tomar o controle da partida e sair vencedor. Acho que é um time que tem suas qualidades, né? Tem grandes jogadores, jogadores ali com carreiras que dispensa comentários, então tem um ótimo técnico também, então acho que a gente tomar cuidado com o coletivo deles, que é, sem dúvida, o que pode oferecer mais perigo pra gente, que a gente possa neutralizar isso e potencializar nossos pontos positivos também. Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, ambos estão com 4 pontos, o Corinthians é o 8º colocado, o Santos está na 10ª colocação, o Timão leva vantagem nos critérios de desempate. O Corinthians, ele tem saldo de gols melhor que o Santos, tem 4 contra 3, por isso é um confronto direto hoje na Vila Belmiro. E claro, só mandar um abraço aqui pro pessoal de Indaiatuba, como o Fábio Chaib disse na abertura do programa, o Fantasma ou Primavera tem o duelo contra o Botafogo lá no Santa Cruz. 11h31 virou agora. Ô Fabião, o Santos, quando ele disputa clássico longe da Baixada, ele é um peixinho assim, um girininho, né? Um lambarizinho. Não fala isso. Porém, não, mas calma, porém... Ele é um peixe que fica ali na área rasa da praia. Isso, peixinho e tal, não faz mal pra ninguém. Em compensação, na Vila Belmiro, ele vira um tubarão branco. Usa caro Fábio Chaib. Usa muito bem o efeito casa, né? Um alçapão realmente, a Vila Belmiro. E nesta noite o Santos tentando retomar o caminho das vitórias aí nos clássicos, né? Ano passado venceu o Corinthians jogando na Vila também na reta final do Brasileiro. E nesta noite é importante essa vitória para voltar ao trilho das conquistas também, ao trilho das glórias, né? Conseguir fazer os 3 pontos para dar um passo importante
importante como a classificação também. Fundamental a vitória pro Santos hoje, né? E o Santos na Vila ele é muito forte mesmo, principalmente em clássicos, seja contra o fortíssimo Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Corinthians, na Vila Belmiro, o Santos. Gabigol que tava dúvida vai voltar. Clássico, Né? o Gabigol foi poupado aqui do jogo em Campinas, gosta de jogo desse tamanho, gosta de jogo grande, então por isso pode ser aí algo importante para o Peixe derrotar o Corinthians. Hoje às 7h30 da noite. Aliás, hoje, muito futebol. Já eu passo a agenda completa. Grande Antônio Lupi, 11h32. É o repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. O filme O Agente Secreto recebeu 4 indicações ao Oscar desse ano e empatou com um recorde de Cidade de Deus em 2004. A produção de Kleber Mendonça Filho vai disputar as estatuetas de melhor direção de elenco, melhor filme internacional, melhor ator para Wagner Moura e melhor filme. Já o diretor brasileiro Adolfo Veloso foi indicado ao Oscar de melhor fotografia pelo trabalho no filme americano Sonhos de Trem. A cerimônia está marcada para o dia 15 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos. No ano passado, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, fez história ao ganhar o primeiro Oscar da história do Brasil na categoria de melhor filme internacional. O presidente Donald Trump lançou hoje o Conselho da Paz no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. O grupo vai supervisionar a transição de poder na faixa de Gaza. De acordo com a imprensa europeia, ao todo 35 dos mais de 50 países convidados aceitaram participar da iniciativa. A comunidade internacional teme que o Conselho de Paz enfraqueça a ONU. Trump afirmou, no entanto, que o grupo vai trabalhar com a Organização das Nações Unidas. Segundo ele, a ONU tem um potencial tremendo que não tem sido utilizado. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Vôlei Renata deixa a Superliga de lado e passa a pensar na Copa Brasil. A equipe de Campinas enfrenta Bauru, dia 27, terça-feira, às 6h30 da noite, no ginásio do Taquaral, pelas quartas de final do torneio. E aqui na CBN você acompanha as emoções da partida com Rafael Pio e Marco Guarizo. Vôlei Renata e CBN, juntos na Copa Brasil de Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação Carlão de Freitas. 11h35. Lupe, dá um rolê com a galera aí e a gente já parte pra Ponte Preta porque tem muita coisa a ser dita a respeito dessa macaca. Bom dia, Carlão. Esta instituição mais que centenária nas mãos de incompetentes. Gilmar, Antônio, de Nova Odessa, um abraço e Deus abençoe a todos e salvem a nossa Associação Atlética Ponte Preta. Mensagem aqui do Gilmar, lá de Nova Odessa. Um grande abraço para todo mundo de Nova Odessa. Tá preocupado, hein? Tá preocupado e com razão, com né? razão, né? E concordo com ele. Acho que hoje a ponte está nas mãos de pessoas erradas. Olá, CBN Esportes, por favor, podem confirmar, derby será dia 31/1 às 4h? É o Marcelo que mandou mensagem aqui, é isso, né? Dia 31 é domingo? Sábado. 4h. O Alchaib falou, é verdade. 31 às 4h. O último dia de janeiro, hein? Da princesa. Cara, aí acabou, né? Vai faltar 2 rodadas. Porque,
Tem o derby, aí a 7ª rodada o Guarani Traiçoeiro esse Campeonato Paulista com 8 rodadas, hein? 8 é uma Copa, né? E dá possibilidade para times de menor investimento do interior também conquistarem, por que não, né? Sim. É o fato de um jogo só também no mata-mata. E começo de temporada, os times grandes não estão nem aí, 100% né? de preparação. Beleza, então, 11h37, Lupe, chegou a hora. Vamos dissecar aí a derrota da Ponte ontem para o São Bernardo, 1-0, estádio Moisés Lucarelli. Antes de falar do jogo, a gente precisa voltar um pouquinho, né? Antes das 9h30 da noite, que foi a hora que a bola rolou no Moisés Lucarelli, porque a Ponte Preta, ela teve uma tarde movimentada. No início da tarde, veio a informação da queda do Transferban, a Ponte pagou ali as pendências, só que ainda tinha que aguardar a CBF autorizar a possibilidade do registro. Isso aconteceu por volta das 4h30 da tarde, e aí a Ponte conseguiu regularizar os jogadores que foram contratados para jogar contra o São Bernardo. David Braz, Lucas Cunha, o Pernambuco, Tarek, Cristiano, todos apareceram no time titular. No banco, alguns atletas, jovens jogadores da base da Alvinegra. Quando a bola rolou, a Ponte, quando viu, já estava 1-0 para o São Bernardo, porque o gol aconteceu aos 4 minutos da primeira etapa, com o Robinson, que marcou o gol da equipe do ABC Paulista. Do restante do jogo, uma falta de técnica tanto da Ponte quanto do próprio São Bernardo, que tem um elenco muito bom. O banco de reservas do São Bernardo é melhor do que o time que entrou em campo da Ponte Preta para encarar o Brno. 4 jogos, 4 derrotas, nenhum gol marcado e a Ponte na lanterna da competição. Ontem, os mais de 3.000 torcedores que compareceram no Moisés Lucarelli saíram de lá preocupados, e alguns também protestaram contra os diretores da Associação Atlética Ponte Preta. Depois da partida, também o técnico Marcelo Fernandes falou a respeito da preparação da equipe e sobre esse momento difícil. E se Elvis continua ou sai da Ponte Preta? A gente tem que enaltecer o trabalho que foi feito essa semana e nesses dias, que já estava durando há muito tempo, para acabar com esse transferban, e o transferban foi acabado. Foi finalizado e os jogadores puderam jogar hoje, né? Como vocês viram, né? Era uma sensação muito de frustração de todos, né? Então foi ontem eu participei, fiz 2 treinos com 2 equipes, porque a gente não sabia da possibilidade de jogar ou não. Assim, cabe a nós agora trabalhar, entendeu? Os reforços estão aí, o placar não veio, a equipe já mostrou uma tentativa de chegar, já mostrou mais peso no campo, já mostrou muita coisa, agora cabe a nós trabalhar. Os jogadores que aí estão, que também estão com... Acho que assim, que se eu falar agora em cima de derrota, porque esse dia ia chegar, né? Os reforços iriam chegar. Também ninguém diz que de repente com os reforços nós podíamos ter perdido os 3, os 4 jogos também, entendeu? Só que a gente precisa de jogador, a gente precisa de troca, a gente precisa, e o clube está trabalhando para isso. Já conseguiu, graças a Deus, acabar com o transferban. A gente tá aqui para trabalhar. Eu falei já no segundo jogo, acho que no primeiro, eu não vou virar as costas para Ponte Preta, não vou, sabe? Eu tô aqui no meu cargo, fazendo o meu trabalho com exaustivo, a gente tá dando a vida, como todo mundo fora do campo também tá fazendo de tudo para conseguir deixar a Ponte Preta equilibrada. Não adianta agora a gente achar culpado, não tem nenhum culpado. A gente tá aqui trabalhando muito, não adianta achar culpado, volto a dizer, nem muleta, os reforços estão aí, a equipe já mostrou uma produção melhor, a equipe já mostrou uma postura melhor, entendeu? E jogamos contra uma grande equipe, né? Foi o que eu falei para eles, a gente tá muito dentro do campeonato, nada acabou. A gente vai trabalhar muito forte como estamos, pra gente tentar tirar a Ponte Preta dessa situação. Faltam 4 jogos e tudo é possível. Pra gente trazer pra esse final de campeonato, pra tentar fazer o melhor pela Ponte. Falei o que acontece pra mim, né? Eu simplesmente, o Elvis, no último jogo, se falou com a gente no vestiário e não veio mais trabalhar. Acho que é da direção que tem que passar, se ele não tá, se ele vai sair, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho que eu tenho que passar pra vocês é a verdade, que ele não trabalhou com a gente. Agora, falar do Elvis é um ícone da Ponte Preta, né? Um jogador que dispensa comentários, que nos ajudou muito no ano passado, essa conquista da Série C. É um jogador muito identificado com a equipe, mas que tem os seus quereres, as coisas que ele pretende, então a gente não pode analisar o lado pessoal de cada um. Ele teve uma conversa com o nosso presidente, com o nosso vice hoje, né? Que é o Eberlin, e eles, não sei se eles chegaram num acordo. O que eu tenho para passar para vocês é que ele não apareceu mais para trabalhar. Eu acho que ele, pelo jeito, está desligado, mas oficialmente eu não posso falar.
Agora, quanto ao jogador, é uma perca, sabe, de grande tamanho, né? Porque quando esses reforços chegaram, eu juro pra vocês que eu pensei num time pra jogar Cristiano e Elvis junto. Porque a qualidade técnica é tão grande desses dois jogadores que eu vislumbrava isso, sabe? De ver um Cristiano que trabalha muito, tal, vindo mais por trás, o Elvis fazendo aquela... Infelizmente não conseguimos, mas aqui o Elvis é um cara que eu tenho total respeito por ele, por tudo que ele fez pela Ponte Preta e por mim aqui no comando. É um capitão nato, um capitão que ajudou muito a gente e eu só quero coisa boa pra ele na vida, desejo toda a sorte do mundo pra ele. Se ele ficasse ia estar mais feliz com certeza, mas a vida continua, o futebol segue, que o Elvis tenha sucesso na vida dele. Você não falou com ele? Não falou com ele. Não falou com ele sim, mas bem rápido e fica essa dúvida em relação ao futuro do Elvis. Eu não tenho esse costume, né, de ficar vendo rede social de jogador, mas recebi aqui que o Elvis, ele apagou, né, as fotos com a camisa da Ponte, né, na rede social. E é uma situação triste, porque o Cristiano ontem eu acho que foi a grande notícia da Ponte. Um jogador que chamou a responsabilidade, deu um passe lindo para um gol que foi anulado do Bruno Lopes e que estava impedido. E é um cara que tentou ali fazer algo diferente, mas com uma limitação técnica gigante em relação ao que a Ponte tem à disposição hoje do técnico Marcelo Fernandes. Seria muito legal, como o Marcelo disse, um time com Elvis e também com o Cristiano, mas pelas palavras do técnico da Ponte, o Elvis não deve mais vestir a camisa da Macaca, até por conta dessa postura de ou ter arquivado ou apagado as fotos com a camisa da Ponte Preta. A Ponte tem nenhum ponto, 0 ponto. É a lanterna da competição, não marcou nenhum gol, sofreu 7 e caminha aí a passos largos pro rebaixamento. Segunda derrota em casa. E no sábado tem o Noroeste também no Moisés Lucarelli. Seria, numa situação normal, seria legal, né? Ter o Elvis e o Cristiano. O Elvis continua sendo essa referência. Eu não acompanhei as redes sociais do Elvis, mas aí tem um recado pro Elvis: se ele apagou as fotos, não faça isso não, cara. Não tem porquê. Ele é tão importante pra Ponte, ele é tão importante pras pessoas que gostam da Ponte, né? Pros torcedores da Ponte, não faz isso não. A Ponte foi e é, acho que muito importante na vida do Elvis, né? Talvez o clube mais importante na vida dele. A gente entende toda a chateação, ele tem razão. Eu concordo em tudo, toda a postura do Elvis até aqui eu concordo, assino embaixo, eu acho que tem que ser assim, postura de um capitão, a indignação, de um cara que sente o momento, de um cara que tá passando por problemas também, porque não pinga em casa, é claro que tem problema também, né? Mas não apaga as fotos da Ponte não, a torcida da Ponte gosta muito de você, você não tem noção quanto que a torcida da Ponte gosta de você. Eu não apagaria, qualquer que seja o destino aí, se eu fosse você, eu não apagaria, deixaria a Ponte aí com muito carinho na sua jornada, que é maravilhosa. Ele pode estar com raiva da diretoria, isso, né, da Ponte Preta, mas não da torcida, não dos protestos, do clube, né? Dos protestos, a torcida grita o nome do Elvis. Bom, entrevista do Marcelo. O jogo, Lupe. Cara, não tem muito. Até tava falando pro Fábio Chave, o Fábio, vai ganhar em Bauru. Gente, Bauru não, aqui. Aqui. A Ponte, tecnicamente, a Ponte dentro de campo, não tem mais o que discutir. É isso daí. É claro que houve uma evolução em relação a ela mesmo, né? Por exemplo, jogadores mais experientes, jogadores mais encorpados, o Cristiano que dá um toque de qualidade, isso é inegável, eu concordo com o Marcelo Fernandes, mas a gente sabe que com relação à permanência, na teoria, ela ainda está brigando para tentar escapar do rebaixamento, a matemática permite e tal, mas na prática a gente sabe que é quase que impossível em virtude do que está acontecendo. Para o torcedor ter uma ideia, o Marcelo disse ontem em entrevista coletiva, ele fez 2 treinos com 2 equipes, sabe? Cara, isso não é profissionalismo. Amador, né? Isso não é um clube de futebol profissional que disputa a Série A1 do Campeonato Paulista. Isso é coisa de dente de leite, é coisa do meu filho Arthur, do seu sobrinho que joga bola também, Fábio Chave. Pelo amor de Deus, isso não é futebol. Né? Então não tem o que a gente esperar da Ponte Preta dentro de campo, não tem o que a gente exigir da Ponte Preta dentro de campo. Eu acho que chegou um momento em que não tem mais o que falar, né? A gente fica aqui fazendo discurso, fazendo desabafo, é isso, é aquilo, mas eu acho que os resultados estão aí, eles já falam por si,
né? Os ídolos estão indo embora, eu acho que esse cenário também acaba falando. Os torcedores comuns fizeram um protesto na segunda-feira, ontem teve, mas foi meio, né? Meio água de salsicha, né? Mas de qualquer maneira a indignação está instalada, então não tem aqui que ficar falando, que é isso, que é aquilo. Eu acho que tá aí, né? Para todo mundo observar a situação que a Ponte Preta vive. Com relação ao transferban, do 100% de problema que a Ponte tem, ela conseguiu resolver 2-3%, salários continuam atrasados, funcionários continuam sem receber, então por isso não tem o que falar. O Marcelo vai lá, né, perante a imprensa, ele tem que discursar forte, tem que manter acesa a chama da permanência, mas a gente sabe que na prática é quase que impossível a Ponte Preta permanecer na primeira divisão do futebol paulista, e pior, né, o futuro, porque daqui a pouco tem uma Série B, que é uma competição mais qualificada que o Paulistão, mais difícil que o Paulistão, e é durante todo o ano. Então 2026 promete ser muito complicado para o torcedor da Ponte diante desse panorama, diante do que está acontecendo aí na Macaca, principalmente na parte administrativa. E ontem chegou a metade do campeonato, a Ponte sem ter feito nenhum gol ainda, né? E ontem estreando jogadores que foram contratados para isso também, mas o que pega bastante nessa preparação da Ponte também, a gente vê que os jogadores estão cansados em campo também. A preparação que foi muito mal feita, né? Teve greve dos jogadores durante 15 dias, os jogadores ficaram em casa, ficaram se preparando de uma forma doméstica e acaba prejudicando agora, pagando preço agora também, né? Tudo que a gente falar da Ponte com relação a futebol, não estou falando de parte administrativa agora, mas com relação a futebol, com relação à preparação, com relação à concentração, com relação a estar preparado para um jogo, estar preparado para uma competição, isso não existe. A Ponte não treinou, a Ponte não tem time, a Ponte treinou, o Marcelo treinou 2 vezes com jogador equipes diferentes, embora, jogador sabendo que vai jogar às 7 da noite, então isso não é futebol profissional. Então quem trabalha de uma maneira errônea como a Ponte trabalha, a consequência é isso daí, é essa vergonha que a Ponte tem passado. Agora eu sinto pena dos torcedores, né, cara? Os torcedores, eles não têm culpa, né? Os torcedores amam o clube, só que tem que conviver com esse tipo de coisa que acontece com a Ponte hoje. E o Marcelo citou a necessidade de reforços, agora não tem mais o transferban, pode regularizar, Campeonato Paulista libera aí a inscrição de atletas até o dia 13 de fevereiro, mas quem são esses atletas que estão no mercado hoje? São atletas que chegam prontos para jogar? Eu acredito que não. Difícil. Eu acredito que não. Eu acredito que são jogadores que não conseguiram se encaixar em clubes, estão à disposição ou que tiveram algum problema físico recente e por isso estão ainda em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Então assim, a Ponte vai ter que mirar para esse cenário. É preocupante. E além disso, eu até quando terminou a Série C, eu fiquei na dúvida, será que os jogadores vão aceitar vir pra Ponte? E vários aceitaram, né? Chegou até 14 contratados, ontem nós tivemos alguns que ficaram, outros foram embora, mas e aí? Será que um jogador vendo tudo que tá passando a Ponte Preta, faltam 4 jogos. Eu acho que o jogador que vem pra Ponte, Lupe, ele vem pra fazer uma aposta. Ou o jogador joga na Ponte porque financeiramente ele já está bem resolvido. Alguns passam por esta situação, né? Graças a Deus, né? Desses caras que foram contratados, já estão estabelecidos financeiramente, então eles vão jogar na Ponte sabendo de tudo que pode acontecer. Ou então o cara faz uma aposta, né? Por exemplo, cara, independente do se eu vou receber ou não, eu vou jogar na Ponte Preta, o time ganhando ou perdendo, eu vou me destacar e aí sim eu vou alçar outros voos, né? Então, de divisões inferiores também, de Série D. Isso, então, Série D, Série C, assim, o cara quer crescer. Se eu tô recebendo aqui no Zé do Oeste, tô recebendo, mas na Ponte eu não vou receber, mas é uma Ponte Preta, que apesar de todos os problemas, é um time de projeção e que disputa o Campeonato Paulista de Série 1. Se bem que faltam 4 jogos agora também, então, né? eu acho que os jogadores que defendem a Ponte ou 8 ou 80, ou o cara já tá rico e tá tranquilo. Que é difícil, mas tem alguns casos nesta leva, você pega, vou falar, um cara que é famoso, então o David Braz é um cara que tá resolvido, então não é um atraso de salário que vai atrapalhar a vida dele. Agora, outros jogadores fazem essa famosa aposta. Promover, né? Pra tentar se promover. 11h50, passamos a régua aqui na Ponte Preta, um rápido intervalo, já, hein? Guarani é hoje, hein, cara? É hoje, precisa vencer, porque senão vai fazer companhia pro irmão, hein? Olá para
você que acompanha a CBN pelo YouTube. Eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica no Brasil, do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata venceu o São José ontem no ginásio do Taquaral. Primeira partida da equipe de Campinas, jogando com a torcida a favor. 3-0. Boa vitória do time de Campinas, com parciais de 25-20, 25-19 e 25-22. Com a vitória, Campinas continua na segunda colocação da Superliga, mas agora a Superliga fica de lado, hein? Porque tem Copa Brasil de Vôlei terça-feira. A equipe de Campinas enfrenta Bauru nas quartas de final, buscando aí uma vaga na semi do torneio. O verão chegou com ofertas imperdíveis só no Iga Atacado. Confira. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$13,59. Azeite de oliva Andorinha Extra Virgem 500 ml, R$25,98. Iogurte Polpa Ninho 540 gramas, R$7,69. Limpador Casa e Perfume 2 litros, R$13,98. Corra! Ofertas válidas até 26 de janeiro. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. CBN Esportes Campinas. h Lupe, hoje 9h30 da madrugada, o Guarani entra em campo lá em Rio Claro, diante do Velo. Lá no Benitão, casa do Velo Clube que vem de derrota, perdeu pra Portuguesa no último jogo, pela terceira rodada, 2-0 pra Lusa em cima do Velo, e o Velo aposta no fator casa para tentar sair com uma vitória contra o Guarani. Já o Bugre vem de um empate contra o Santos e está em busca da primeira vitória na competição. Na tabela de classificação, o Velo é o 11º colocado com 4 pontos, já o Guarani é o primeiro time fora do Z2, é o 14º colocado com 2 pontos conquistados. O técnico Matheus Costa encerrou ontem a preparação do Guarani pro duelo contra o Galo Vermelho, e a principal dúvida, não sei se chega a ser uma grande dúvida, está no ataque, mas a tendência é da manutenção do Maranhão com o Kevin, que foi o cara do jogo contra o Santos no banco, e o Luca também, o Luca que volta ao time após cumprir suspensão. Com a 10 do Guarani, a 10 histórica, Isaac deve ser mantido com o Diego Torres no banco. Aliás, o Isaac falou desse duelo contra o Velo hoje às 9h30 da noite, na cidade de Rio Claro. Sobre o Velo, vai ser um jogo muito difícil, né? A gente sabe que o Paulista não tem jogo fácil. E é como você disse, eu acho que mais do que jogar bem, tem que tentar ganhar. Mas a gente sabe que tem que respeitar o adversário e tem que correr muito para poder tentar conseguir, né, um resultado positivo. E agora a gente vai trabalhar em cima disso, em cima do Velo. Fica tudo muito, muito corrido, né? O Paulista é um jogo atrás do outro. Mas acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente tem condições. Se a gente conseguir jogar o que a gente jogou contra o Santos, ou até mais, eu acredito que a gente tem condições, mas respeitando o adversário. Claro que a gente sabe que tem grandes profissionais também do outro lado. E sobre o Matheus, cara, assim, a gente sabe, né, toda a repercussão que deu, toda a pressão que tem em cima dele, e eu acho que nós como jogadores, a gente tem que jogar primeiramente pelo Guarani, né? Eu acho que a gente aqui veste a camisa do Guarani. Então a gente tem que ter esse senso de que, acima de tudo, a gente joga pelo Guarani. E sobre o Matheus, ele é um cara que o grupo gosta dele, ele é um cara assim que, como você disse, ano passado quando ele chegou, ele me deu oportunidade, esse ano ele tá me dando de novo. Então assim, ele é um cara que o grupo gosta mesmo dele. Nesse jogo, até mesmo contra o Santos, muitas coisas que a gente viu em vídeo, que foi falado por ele, acabou acontecendo. Então assim, a gente entende toda essa pressão. O que a gente pode fazer
por ele e pelo Guarani, quando entrar dentro do campo, dar nossa vida, jogar, correr muito. Esse é o Isaac, que deve jogar com a 10 hoje no duelo contra o Velo Clube. Do outro lado, o técnico Pintado, um conhecido do torcedor bugrino, também falou de como recuperar os atletas após a derrota na última rodada para a Lusa. É cruel em pensar mais em recuperar o atleta fisicamente do que trabalhar tecnicamente, taticamente, tudo que a gente precisa evoluir. Então a gente não tem isso porque o calendário nos obriga a recuperar. Eu preciso de pelo menos 48 horas mínimo para que o atleta tenha uma recuperação biológica, fisiológica, para conseguir superar e trabalhar com alta intensidade. A gente vai fazer isso, o Velo Clube é um clube competente, sabe como administrar isso, e nós vamos para um jogo muito difícil como o Guarani, como vão ser todos os jogos. 8 partidas, é um torneio muito difícil, como é o Paulistão. Provável time do Guarani para enfrentar o Velo: Kaique França, o Rafael Rodrigues ainda improvisado na ala direita, né, na lateral direita, Maurício Antônio e Jonathan Costa, e o Emerson Barbosa pelo lado esquerdo. O meio-campo do Bugre com Natan Melo, William Farias e Isaac. No ataque, Parede, Maranhão e Mirandinha. É o técnico Matheus Costa que deve mandar a campo esse time. Já o Velo do técnico Pintado, Marcelo Carné, Inayan, Gabriel Mancha, Betão e Zé Mário, Marcelo Augusto, Rodrigo Oliveira, Luiz Otávio e Silas. No ataque, Daniel Amorim e João Lucas. A bola rola às 9:30 da noite no Benitão, Carlão. Campeonato bem traiçoeiro, louco, né? Concordo com o Pintado, cara. É um calendário maluco, um calendário que atrapalha todo mundo, né? Porque pouca gente teve aí preparação realmente para esta temporada de 2026. Gostei da entrevista do Isaac. E eu acho que o Isaac, ele tem que entender que chegou a hora dele, cara. Chegou a hora, já passou da hora, né? A gente aposta tanto tempo no Isaac e o próprio Guarani aposta tanto tempo no Isaac, né? E as respostas até agora, elas não foram dadas. Porém, contra o Santos, o Isaac deu indícios de que pode protagonizar. Ele tem condições para isso, ele é bom jogador, ele assumiu a responsabilidade num jogo difícil contra um grande do nosso estado, e eu acho que é assim que tem que ser. Aproveitar até a oportunidade que o Diego Torres não está bem, o Diego Torres perdeu a posição, o Diego Torres hoje não tem muito prestígio perante a torcida, então acho que chegou a hora do Isaac assumir mesmo, colocar a camisa 10 literalmente, se comportar como um camisa 10 do Guarani tecnicamente para ajudar o Bugre. O Guarani precisa vencer hoje para mudar de rota no Paulistão, pensar em classificação, porque caso contrário seria uma situação muito ruim do Guarani e eventualmente uma vitória do Botafogo sobre o Primavera coloca o Guarani na zona do rebaixamento. Então é um jogo que vale muito pro Guarani. Eu acho que a vitória pode colocar um fim nesse temor por rebaixamento e mudar de rota do Guarani. Agora, uma derrota, meu Deus do céu, aí fica ruim as coisas pelos lados do brinco de ouro. Isaac mais 10, Fábio Scheibe. Dos mais de 10 jogadores contratados pelo Guarani nessa temporada, o Isaac é o maior reforço, né? Acabou não sendo contratado de fato agora, mas tava no elenco, não estava desempenhando bem, mas pelo jogo contra o Santos mostrou que tem muito potencial e é isso que a torcida bugrina sempre esperou dele. Além disso, também tem o garoto Kevin, que não deve começar como titular, mas é uma grande opção também, dando moral pro jogador, pro garoto também. É importante o Guarani se reforçando de uma forma caseira, mas de muita importância, principalmente o Isaac. Se pegar ritmo de jogo aí, pode ser fundamental pro Guarani ao longo da temporada. Vamos ver a presença do Rafael Rodrigues, né? Hoje acho que ele vai ficar bem de zagueirão ali, viu? Mesmo sendo um lateral, mas vai ficar bem de zagueirão por ser fora de casa, mas o Guarani precisa sim corrigir ou recuperar o Cicinho, porque não pode jogar com a improvisação aí do lado direito. Já fechamos? Só mais um pouquinho. Deixa eu só mandar um abraço aqui pra galera. O Claudião tá aqui com a gente. Apagou, pois acertou com outro clube. O Claudião falando do Elvis. Bom dia, amigos. O Ricardo de Indaiatuba, acho que não vai dar tempo. Fico pensando seriamente se o caminho do Guarani e a Ponte virarem SAF. Eles não viraram SAF por quê? O Guarani vai virar. Exatamente. A gente lê a mensagem daqui a pouquinho. Um grande abraço também aqui pro meu amigo Bruno, que mandou mensagem, e também pro nosso grande amigo Bartolomeu lá da Vila Lemos. Boa, Antônio Lupe. Fechamos então até às 4 no Arena. CBN Esportes Campinas.